sou a professora de Euclidiane, de Matemática. Essa é a nossa aula 11 do nono ano. E hoje nós iremos estudar princípio multiplicativo da contagem. Então, vamos acompanhar. Em muitas situações do dia a dia, temos de fazer contagens. Veja o exemplo. 1, 2, 3, 4, 5... há 49 livros no total. Desses 16 livros são de matemática, 20 são de língua portuguesa e 13 são de ciências. Bom, note que nesse caso, os elementos foram contados um a um, mas há situações em que essa forma de contagem é muito trabalhosa ou não é viável. Imagine, por exemplo, que uma turma de formandos de um colégio resolveu fazer uma rifa para levantar fundos para a festa de formatura. Cada bilhete será formado da seguinte maneira: 2 letras entre as 5 primeiras do nosso alfabeto, seguidas de 2 algarismos. Veja alguns exemplos de bilhetes dessa rifa. Temos aí, a maneira como eles querem fazer. As 2 primeiras letras vão ser formadas ali entre as 5 do nosso alfabeto e depois vai ser seguido de 2 algarismos. E aí, se pergunta, quantos são os bilhetes dessa rifa? Bom, para responder a essa pergunta, não precisamos listar todas as combinações possíveis de letras e de números para depois contá-las, mas utilizar um método que permita contar, de forma indireta, os bilhetes dessa rifa. Vamos estudar agora, algumas dessas situações. Bom, princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Observem a situação. Clara está em um restaurante italiano e não sabe que combinação de massa e molho escolher. Ela tem à disposição 4 tipos diferentes de massa: espaguete, talharim e parafuso e nhoque, e 3 tipos de molho: tomate, pêssego e branco. E aí pergunta-se de quantas maneiras diferentes Clara pode combinar uma massa e um molho. Observe as combinações que pode ser feita com um tipo de massa e um tipo de molho. E aí nós temos, com espaguete ela tem 3 opções, porque ela pode misturar espaguete com molho de tomate, ou espaguete com molho pesto, ou espaguete com molho branco. Para o tipo de massa talharim, ela também tem 3 opções, que ela pode misturar o talharim com qualquer um desses tipos de molho. Para o tipo de massa parafuso, ela também tem 3 opções. E para o tipo de massa nhoque, ela também tem 3 opções. Bom, de acordo com esse quadro, há 12 maneiras diferentes de combinar uma massa e um molho. Então ela tem 12 opções diferentes aí de como ela quer montar o prato dela. Note que, como a quantidade de maneiras de combinar uma massa e um molho não é grande, foi possível listar todas as combinações. Mas como listaríamos todas as combinações se a quantidade de tipo de massa e de molho fosse bem maior que a situação apresentada? Será que seria viável? Bom, em casos como esses, aplicaríamos o princípio multiplicativo ao princípio fundamental da contagem. Professora, mas o que é esse princípio? Bom, nós temos o seguinte: se uma decisão chamada D1 pode ser tomada de P1 maneiras diferentes, e se uma vez tomada a decisão D1, a decisão D2 puder ser tomada de P2 maneiras diferentes, então o número de maneiras de tomar as decisões D1 e D2 é P1 vezes P2. Como assim, professora? Não entendi muito bem. Então vamos lá. Na situação anterior, ela tinha 2 decisões que poderiam ser tomadas, A D1, que era escolher o tipo de massa entre as 4 possíveis. Então quem que é o P1? O P1 é as 4 opções de massas e essa é a primeira decisão dela. E a segunda decisão é escolher o tipo de molho entre as 3 opções possíveis. Então essas 3 opções de molho é P2. P1, opções de massa. P2, opções de molho possível. Então ela tem 2 decisões que ela tem que tomar aí. Portanto, o número de maneiras distintas de tomar as decisões D1 e D2 era 12, pois 4 vezes 3 é igual a 12. Observem que o princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo da contagem, ela nos diz que se eu tenho várias maneiras de tomar uma decisão, basta eu pegar as minhas opções e multiplicar entre si. Então, quais eram as minhas opções, Quais eram as minhas opções? Multiplicar a massa e o molho, então ela teria no total 12 opções. Para que serve isso aí, gente? Nesse caso, nós não precisaríamos
fazer um quadro, não precisaríamos listar as opções para eu obter o meu resultado final. Basta eu usar o meu princípio fundamental da contagem. Bom, o princípio multiplicativo, ele pode ser estendido para mais de 2 decisões. Acompanhe a citação a seguir. Raíza tem 2 calças, 3 camisetas e 4 chapéus de cores diferentes. Ela vai à escola de segunda a sexta, mas não quer repetir o mesmo conjunto de calça, camisetas e chapéu da mesma semana. Aí pergunta, Raíza conseguiria realizar o seu desejo? Né? Não repetir? Bom, nesse caso, tem 3 decisões que podem ser tomadas. D1, escolher as calças entre as 2 opções possíveis. Então, os 2 tipos de calças são o meu P1. A segunda decisão é escolher as camisetas entre as 3 possíveis. Então, os 3 tipos de camiseta é o meu P2. E a terceira decisão é escolher os chapéus entre as 4 opções possíveis. Então, esses chapéus são o meu P3. Portanto, o número de maneiras distintas de tomar as decisões D1, D2 e D3 é 24, porque basta eu multiplicar as minhas opções entre si. 12 vezes 3 vezes 4, que é igual a 24 opções ali que ela pode alternar. Então, né, sim, ela iria conseguir, porque em uma semana só teria 5 dias e ela tem 24 opções de alternar ali, sem estar repetindo. Olha só, tem mais uma maneira que eu posso usar aqui, né, o meu princípio fundamental. A senha secundária de um banco imaginário, ela é composta por uma vogal e uma consoante nessa ordem. Ou seja, primeiro vem a vogal e só depois vem a consoante. Ambas provenientes do nome do cliente. Qual cliente terá mais opções de senha? O Sr. Darly Munhoz ou o Sr. Thiago Bruce? Bom, para o Sr. Darly Munhoz, há 4 possibilidades para a escolha da vogal e 7 possibilidades para a escolha da consoante. Portanto, pelo princípio multiplicativo, há 4 vezes 7 igual a 28 opções de senha para o Sr. Darly. Já para o Sr. Thiago Bruce, há 5 possibilidades para a escolha da vogal, né, porque o nome dele tem 5 vogal, e 6 possibilidades para a escolha da consoante, porque o nome dele tem 6 consoantes. E lembrando que minha senha ela é composta de uma vogal e uma consoante. Assim sendo, 5 vezes 6 igual a 30. Né? Eu peguei as minhas possibilidades e multipliquei elas entre si. Então, ele tem 30 opções de senha. Logo, há mais alternativa para a escolha de senha do Sr. Thiago. Quantos são os números ímpares entre 10 e 99, incluindo 99? Bom, gente, a questão é que quando eu estou trabalhando com o princípio fundamental da contagem, eu falo, é só multiplicar as opções entre si. Só que eu preciso listar essas minhas opções, eu preciso entender quem são essas minhas opções. Então, quando eu estou querendo os números ímpares entre 10 e 99, eu vou verificar quem são as minhas opções. Observe, podemos obter cada um desses números escolhendo o primeiro dígito das dezenas e depois o dígito da unidade. Como assim? Bom, para escolher os dígitos das dezenas, nós temos 9 possibilidades, né? Nós não podemos escolher o zero. Por quê? Porque ali diz que é entre 10 e 99. Se eu colocar o zero, já vai ser menor do que 10. Então, eu tenho ali, pode ser 1, o 2 ou o 3, qualquer um desses números. Porém, para eu escolher o dígito das unidades, nós temos apenas 5 possibilidades. Por quê? Porque nós queremos apenas os números ímpares. Então, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 0, nós vamos, né, ali excluir, porque senão vai ser um número par. Como as escolhas são independentes, ela pode ser feita de 9 vezes 5 igual a 45 maneiras diferentes. Logo, esta é a quantidade de números ímpares entre 10 e 99. Então, o que eu fiz aí? Primeiro, eu listei as minhas possibilidades para a casa da dezena, depois listei as minhas possibilidades para a casa da unidade, que eram 5. Quem eram essas 5 possibilidades? Gente, para o meu número ser ímpar, ele precisa terminar em 1, em 3, em 5, em 7 ou em 9. Ele é ímpar, então eu tenho ali 5 possibilidades. E depois multipliquei as minhas possibilidades entre si, que deu 45, né? Então eu encontrei os números ímpares entre 10 e 99. Mais uma. Pergunta-se assim. Quantos são os números pares de 3 algarismos e começando por um algarismo ímpar? Para
Para a escolha do algarismo, nós temos 5 possibilidades. Por quê? Porque necessariamente precise que comece com um algarismo ímpar. O segundo algarismo pode ser qualquer um dos 10 algarismos que possuímos no nosso sistema de numeração, porque não existe nenhuma restrição relacionada ao segundo algarismo, o algarismo da dezena. E já o último algarismo, ele deve ser escolhido dentre os 5 algarismos pares. A questão que é o seguinte, que é um número com 3 algarismos, o primeiro ele tem que ser ímpar e o último ele tem que ser par. Então eu tenho 5 possibilidades para o meu primeiro algarismo, 10 possibilidades para o meu segundo algarismo e 5 possibilidades para o meu terceiro algarismo. Então o que eu vou fazer agora? Pelo princípio multiplicativo, a 5 vezes 10 vezes 5 igual a 250 números que satisfazem o enunciado. Então, eu tenho 250 possibilidades de formar um número com 3 algarismos, sendo o primeiro algarismo ímpar e o último algarismo par. Pergunta-se: de quantas maneiras podemos escolher um chefe, um tesoureiro e um secretário para um clube, sendo que há 10 candidatos a chefe, 20 candidatos a tesoureiros e 30 candidatos a secretário. Podemos escolher o chefe de 10 maneiras distintas. Para o tesoureiro e o secretário, temos, respectivamente, 20 e 30 escolhas diferentes. E assim, utilizando o PFC, ou o princípio fundamental da contagem, a 10 vezes 20 vezes 30, que é igual a 6.000 possibilidades de escolha. Então, nesse exemplo aqui, é um exemplo claro de como eu não poderia listar manualmente, né? Seria quase inviável, digamos assim, não posso dizer impossível, de listar as possibilidades de escolher um chefe, um tesoureiro e um secretário. Então, o princípio fundamental da contagem, saber utilizá-lo, né, é de extrema importância para eu poder contar aquelas coisas que são inviáveis manualmente. Então, lembre-se, hoje nós estudamos sobre o princípio fundamental da contagem e vimos que utilizamos ele para não precisarmos listar todas as combinações possíveis de um problema. Além disso, resolvemos problemas utilizando os conceitos abordados durante a aula. Caso tenha ficado alguma dúvida, ou você queira rever a nossa aula com mais detalhe, basta acessar a nossa plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula.